A paz do Senhor, eu sou a pastora Soraya e venho mais uma vez trazer uma palavra para o nosso coração que se encontra em João, capítulo 4, que tem por título A Mulher de Samaria. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que te atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu começo aqui a meditação dessa palavra no versículo 4, né? Porque quando o povo tinha que ir da Judéia para Galiléia, se eles passassem por Samaria, duraria mais ou menos uns 3 dias. Mas por eles não se darem com os samaritanos, eles preferiam fazer uma viagem mais longa, ter que passar por Samaria. Mas aqui no versículo 4, Jesus já diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele nunca passa por algum lugar por passar. Toda passagem de Jesus, ele é programada pelo céu e para que algo de extraordinário aconteça. E essa mulher, através da vida dela, são quebradas algumas barreiras. É quebrada uma barreira religiosa, porque aquela mulher era samaritana e os judeus não se davam com os samaritanos. É quebrada uma barreira racial por ela ser mulher. Geralmente as mulheres não conversavam em público com os homens. E também é quebrada uma barreira social, porque aquela mulher tinha uma vida afetiva totalmente destruída e bagunçada. Então vamos falar dessa mulher. Quem era essa mulher? Quando as mulheres buscavam água no poço, todas as vezes que as mulheres buscavam água no poço, elas iam ou ao amanhecer ou ao entardecer. Por quê? Porque por ser um trabalho braçal, quanto menos calor do sol, melhor. Mas aquela mulher, ela sabia que a vida dela era uma vida dissoluta. Então ela evitava pessoas, ela evitava olhares, ela evitava estar perto de outras pessoas porque ela tinha medo de sofrer algumas retaliações por causa do tipo de vida que ela levava. Então ela preferia se sacrificar mais buscando água no poço ao meio-dia do que ter que conviver com outras pessoas. E eu vejo aqui uma mulher à margem da sociedade se escondendo, porque eu não consigo crer que essa mulher queria ter essa vida. Uma vida de se esconder. Porque ninguém entra num relacionamento para dar errado. Todas as vezes que uma pessoa entra num relacionamento afetivo, ela entra para que dê certo. E aquela mulher, ela não se frustrou uma, duas, foram várias vezes, foram várias frustrações afetivas. Você não abre uma empresa para ela fechar.
Você não cria filhos para eles te decepcionarem. Você não abraça o ministério para não ver ele fluir na presença de Deus. Porque o desejo do nosso coração é que tudo aquilo que a gente vai fazer dê certo. Mas as coisas só dão certo quando Jesus entra na história. E aquela mulher lá está no poço, meio-dia, um sol escaldante, pegando água. Jesus sabia que ela estava lá. Parecia o lugar mais improvável para Jesus ir. Porque levaria mais tempo, o caminho. Talvez se eu e você olhasse, ou até aquela mulher mesmo olhasse, ela ia dizer, Jesus não se importa. Jesus não se importa porque eu levo uma vida assim, porque eu tenho uma vida totalmente fora dos padrões. Mas no versículo 4 diz aqui, e era-lhe necessário passar por Samaria. E quando Jesus chega no poço que encontra com aquela mulher, a Bíblia diz que os discípulos foram comprar comida. Existem coisas, meu irmão, que Deus não vai permitir ninguém ficar perto, Ele quer falar só conosco. Naquele momento não era o momento de Jesus, a mulher e os discípulos, era o momento só da mulher e de Jesus. Jesus queria ter um particular com aquela mulher. E quando ele senta, ele diz assim, no 10, Jesus lhe respondeu, disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água da vida. E ela diz no 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Eu vejo uma mulher corajosa, uma mulher que mesmo à margem da sociedade, uma pessoa mesmo à margem da sociedade, sofrendo por alguns problemas, mas quando Jesus se apresenta para ela, ela tem uma curiosidade de querer entender o que Jesus está falando. Eu quero dizer uma coisa, pare para ouvir o que Jesus está falando. Ainda que você não esteja entendendo, comece a pedir a Ele, Senhor, me explica. Eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, mas eu quero entender. E ela faz essa pergunta para ele. Tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Jesus desperta nessa mulher uma curiosidade. E ela diz assim, és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aí olha o que Jesus responde para essa mulher. Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela, querida, eu não estou falando dessa água que você precisa se esconder para vir buscar, para não encontrar ninguém. Eu não estou falando dessa água que não muda a tua vida. Eu não estou falando dessa água que não traz alegria para o teu coração. Eu estou falando de uma água diferente. Eu estou falando de uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. E mais ainda, quando eu te der essa água e você beber, uma fonte de água jorrar para a vida eterna vai brotar em você. Jesus estava dizendo assim, o que eu estou te oferecendo agora é muito além do que você veio buscar nesse poço. Talvez, meu irmão, você esteja como essa mulher. Você está sentindo o sol de meio-dia arder. Você talvez possa estar vendo as pessoas até questionarem a tua situação. Mas Jesus, Ele quer te dar um direcionamento, Ele quer apontar uma direção exata para você. Está provendo a Ele passar por Samaria, está provendo a Ele parar nesse poço para conversar comigo, para conversar contigo e para nos dar estratégias e instruções do que Ele quer fazer através de nós e em nós. E quando essa mulher ela para ouvir isso, ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Começa com uma mulher que não entende o que Jesus está fazendo, que acha que nem merecia que Jesus parasse para ouvi-la. Mas Jesus para. Jesus
Jesus fala. E a fala de Jesus age no coração dela, a ponto dela perguntar por curiosidade. E depois a ponto dela desejar aquilo que Jesus tem para ela. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Você não só vai parar para ouvir o que Jesus tem para você. Você não só vai querer saber o que Jesus tem para você. Mas o teu coração vai arder por aquilo que Ele quer te oferecer. E ela pede, ela diz, eu quero. Ali essa mulher está declarando assim, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero que as coisas sejam mais dessa forma. Eu não quero mais ter que me esconder. Eu não quero mais ter que vir buscar água meio-dia. Porque ninguém nasceu para viver uma vida destruída. E olha o que Jesus diz para ela. Do 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Por que será que Jesus pediu para ela chamar o marido? Jesus não sabia? Mas aqui eu vejo mais uma lição de Jesus. Talvez no fundo, aquela mulher podia estar desconfiada, dizendo assim, ele está fazendo isso porque ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe a vida que eu levo. Mas Jesus, quando ele faz essa pergunta para ela, primeira coisa que eu vejo nessa mulher é verdade. Eu levo uma vida errada mesmo. Eu preciso melhorar mesmo, porque às vezes o que acontece é que Jesus está nos apresentando algo novo. Jesus está nos direcionando, mas nós queremos mudar a sociedade, nós queremos mudar as pessoas, nós queremos mudar o nosso cônjuge, nós queremos mudar nossos filhos. Mas a mudança começa em nós. Ela pensa assim, me dá dessa água para mim. Eu preciso dela. Porque ela reconhece a vida que ela leva. E Jesus diz assim, disseste com verdade. Jesus procura pessoas verdadeiras. Você pode não ser perfeito, mas seja verdadeiro com Jesus. Seja verdadeiro com Jesus, porque Ele ama pessoas verdadeiras. E Ele diz assim, ó, disseste bem, não tenho marido. Ele estava dizendo assim, a tua história eu conheço. Quem você é, eu sei. Das tuas limitações, bem que sei eu. Mas eu estou te pedindo permissão para entrar na tua história e mudar o curso todo dela. Aí aquela mulher reconhece Jesus e diz assim, vejo que és profeta. Sabe por quê? Porque ela viu que Jesus tratou ela com o mesmo carinho, mesmo passando por momentos difíceis, mesmo sendo discriminada, mesmo passando por situações terríveis. Jesus não vê como eu vejo, querida. Jesus não vê como você vê. Você tem um Jesus que te ama, que conhece a tua história, mas que parou no poço hoje para conversar comigo, para conversar contigo, para nos dar água e dizer assim, ó, eu te conheço, conheço as tuas limitações, conheço as tuas imperfeições, mas quero mudar a tua história. E mais adiante ela diz assim, veja que tu és profeta. Ela reconhece quem está falando com ela. E uma coisa interessante que você vai ver no capítulo 4 de João, versículo 39, diz assim, ó, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Olha só. Até então aquela mulher evitava pessoas. Até então aquela mulher era discriminada. Mas a partir do momento que Jesus entrou na história dela, a partir do momento que ela permitiu Jesus fazer o que ele queria, essa mulher não só rompe a barreira do isolamento, mas ela vai de encontro ao povo e conta o que Jesus fez. E aquela mulher que não tinha crédito nenhum, a Bíblia diz, e muitos dos samaritanos, não foram poucos, creram no que saiu da boca daquela mulher.
Eu vejo uma mulher aqui totalmente transformada. Ela vivia no descrédito, ela vivia no isolamento, mas a partir do momento que ela deixou Jesus entrar na vida dela, a partir do momento que ela deixou Jesus direcionar a vida dela, Jesus não só mudou a história dela, mas ela passou a ter credibilidade. As pessoas passaram a vê-la de uma maneira diferente. O que eu quero dizer com isso para mim e para você? Deixa Jesus fazer o que Ele quer da tua vida. Deixa Ele reinar. Porque só Ele pode mudar o curso da minha e da tua história. Eu vejo o começo de uma história de uma mulher marginalizada, uma mulher que se escondia, uma mulher que tinha medo, uma mulher que tinha uma vida destruída. Até Jesus passar na história dela. Quando Jesus passou na história dela, tudo foi transformado. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, Jesus está passando. Não perca a oportunidade. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Ele quer que você seja verdadeiro, fala a verdade. Sinta o desejo de ter o que Jesus está te oferecendo nessa noite. Aí no lugar que você sofria descrédito, no lugar que você sofria discriminação, no lugar que você se sentia sozinho e órfão, Deus vai fazer você testemunhar. E através do teu testemunho, muitos samaritanos vão crer. Não disse que foi pouco, não. Foram poucos, não. Foram muitos samaritanos que creram. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. A mulher começou a testemunhar do poder de Jesus. Eu já quero liberar mais uma palavra profética. Que tudo isso que você está vivendo, Jesus vai passar nesse poço. O sol pode estar escaldante, mas se você fizer o que Jesus está mandando, se você não se esconder e receber e desejar o que Jesus está te dando, isso aí vai ser um testemunho muito grande. E vai arrastar muito samaritano para a presença dele. E diz assim, no 41, e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Todo sentimento de medo daquela mulher foi jogado por terra. Todo complexo de inferioridade foi destruído. Todo sentimento de isolamento, de vida frustrada, de orfandade caiu por terra, porque ela se encontrou com Jesus. E eu quero falar isso para você nessa hora. Jesus está aí onde você está. E eu creio que Ele está começando um diálogo muito lindo com você. Ele está dizendo a esperança, não perca a esperança. Essa mulher talvez ela ficou tentando matar a sede dela em relacionamentos frustrados. Talvez você mate a tua sede em outras coisas, mas eu quero te dizer, há uma água viva. E se você beber dela, você nunca mais terá sede. Você possa encurvar a tua cabeça, nós vamos estar fazendo uma oração. Deus, Jesus te mudou a história daquela mulher. E eu creio que tu tem poder de mudar a história dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Existem pessoas com medo, pessoas aflitas, pessoas ansiosas, pessoas solitárias, Senhor. Aonde, Senhor, esse vídeo alcançar, toca nessa pessoa. Que ela possa entender, Senhor, que independente do histórico dela, o Senhor se importa e o Senhor a ama. Se preciso for, o Senhor vai em Samaria ao encontro desse homem, ao encontro desta mulher, ao encontro desta jovem, ao encontro deste adolescente, dessa criança, porque o teu amor, Senhor, transcende qualquer coisa. Pai, que essa pessoa possa se sentir abraçada pelo Senhor, que ela possa se sentir envolvida pela tua presença. Que seja um momento de cura, de libertação, como foi para essa samaritana. Que de discriminada passou a ser alguém que testificava do teu poder e que as pessoas ao redor dão crédito. Pai, eu quero profetizar vidas transformadas pelo poder da tua palavra. Assim eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Simplicidade do Momento. Espero que você tenha recebido de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.